Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindo família da fé. Se sintam à vontade, se sintam em casa. Bom, antes de começar a mensagem, como é tradicional, eu queria pedir você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, é de graça. Toque o sininho para que o YouTube te avise. Já deixa o seu like porque vem coisas boas. Comentem à vontade. E se você amar a mensagem e querer que outras pessoas também ouçam, é só você compartilhar. Tá bom, queridos? Bom, o livro tá aqui. Deixa eu tirar aqui esse negócio daqui de cima. Tá aqui o nosso livro. Muito obrigado a todos que adquiriram, a todos que me procuraram no WhatsApp. Me sinto honrado, né? Primeiro, eu me sinto duplamente honrado. Porque primeiro eu conheço vocês. E depois é o interesse aí em adquirir essa obra, porque realmente isso aqui é uma obra, porque muita gente hoje, eu tenho ouvido falar, que tem sido liberto por causa desse livro. Às vezes, para a gente, né, que estamos bem aclarados sobre essa questão, a gente não imagina como isso aqui há um peso muito grande na vida de quem você presenteia, ou então mesmo você empresta esse livro. Tá bom, querido? Muito obrigado aí a todos vocês. Para quem quiser aí, me procura lá no WhatsApp, tá? Mas tenha paciência. Às vezes nem sempre no mesmo dia, às vezes dá para falar com vocês, tá? Os abençoados durante a semana é muito difícil falar comigo, devido ao trabalho. Quando eu não tô no trabalho, eu tô aqui preparando mensagens para vocês. Me perdoem por muitas das vezes não atender o telefone de vocês. Às vezes eu tô trabalhando lá com o cliente, não posso atender mesmo, não posso parar. Tá bom, meus amados? Espero aí a compreensão de todos. Mas manda um zap, né? Manda um áudio para mim, né? Manda aí algum texto, alguma coisa, para que a gente possa se comunicar aí. Tá bom, querido? Bom, meus irmãos, antes de entrar na mensagem, quem está acompanhando o canal sabe que no último vídeo que eu falei sobre a Bíblia, né, ser temporal, eu bati um papo sobre isso, assim, joguei mais ou menos algumas coisas em relação à Bíblia ser temporal. Né? Ou seja, a Bíblia está ligada a um tempo e nós não podemos tirar esse tempo. Então eu quero falar só um pouco mais sobre isso, tá bom? Toda história narrada em qualquer livro, ela está ligada a um tempo e não podemos descontextualizar isto, tá? Agora, é claro que os efeitos podem não ser temporais. Os efeitos podem ser atemporais. Por exemplo, um exemplo básico disso aqui. A Constituição do Brasil de 1988, o seu evento foi o quê? Temporal, dentro de 1988, certo? E os seus efeitos? Os seus efeitos é atemporal, porque até hoje nós estamos sob essa Constituição. Então, estão entendidos? Então, a Bíblia é da mesma maneira. Sendo que no que tange a escatologia bíblica, as coisas do fim, né? A vinda de Jesus, ela é temporal, ou seja, foi um evento para aqueles dias e hoje não tem mais a ver com os dias de hoje, tá bom, queridos? E este evento, o acontecimento da queda do templo, é atemporal, será para sempre, ainda que ergam outro templo em Israel, porém esse estará fora do contexto bíblico, tá? E o cristianismo tradicional transformou toda a Bíblia em atemporal. Né? A Bíblia não está presa a tempo. É claro que está. Por isso que nada impede eles de viverem, por exemplo, sob a lei de Moisés, já que a Bíblia não é atemporal, ou a Bíblia não é temporal, pode-se viver de qualquer forma dentro da Bíblia. Porque para eles, Moisés pode ser a vontade de Deus. Então, o fato é que essa igreja que está aí na Terra há 2000 anos, eles confundiram as coisas e hoje Deus está nos aclarando quanto a estas coisas tão essenciais para que possamos descobrir os fatos temporais da Bíblia. E daí sim, de posse desse entendimento, podemos definir com clareza o que serve e o que não serve mais para nós. Por isso que ao estudar certos livros, atenção, abençoados no que eu vou falar, precisamos ter o quê? Isso em mente, porque se lermos a Bíblia como o sistema ensina, vai sempre nos levar ao erro. E estamos estudando nestes últimos dias sobre a vinda de Jesus anunciada em Mateus capítulo 24. E nós estamos analisando agora o livro de Apocalipse. Por isso que precisamos saber
quem foi João, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, porque ele usa muitas figuras de linguagem, figuras hebraicas, ele usa o entendimento hebraico, ele usa a história hebraica dentro de Apocalipse. Então isso é necessário para chegarmos o quê? Ao pleno conhecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Apocalipse, mais especificamente sobre a grande meretriz ou a grande prostituta. Afinal, que grande meretriz é essa que João ali fala no seu livro de Apocalipse? Então vamos aí? Vem comigo. Então, meus queridos, vamos começar lendo o texto onde João escreveu isto. Lembrando que João escreveu para seus contemporâneos da dispersão. Mateus 24, 34, para aquela geração. Escreveu em códigos, tá? Que somente o povo de Israel entenderia esses códigos, por causa da cultura. Ou seja, ele usou as figuras de linguagens pertinentes ao povo de Israel. Por isso que muito comum naqueles dias, isso era muito comum, né? Isso, a linguagem que João usava era muito comum naqueles dias e não tem nada a ver com os dias de hoje. Ou seja, Apocalipse é um livro 100% temporal e cumprido. Porém, para aquilo que apontava. O que ele apontava? Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, podemos dizer que será eternamente, ou seja, atemporal. Estamos entendidos? Vamos lá, Apocalipse. Para começar, Apocalipse capítulo 17, versículo 3 ao versículo 6, que diz: O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Continuando, vou botar aqui a segunda parte. O texto é grande. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Meus amados irmãos, esse capítulo de Apocalipse é um dos mais difíceis de interpretação para o sistema religioso. Nesta passagem há várias divisões entre eles, né? Eles não chegam a um acordo. E que se eu fosse falar para vocês dessas divisões, uma a uma, que o sistema prega, esse vídeo iria ficar imenso e muito confuso. Porém, o principal pensamento do cristianismo tradicional afirma que a grande meretriz representa exclusivamente um império futuro, para o futuro, que se levantará nos fins dos tempos. Eles creem diferente de nós. Eles creem que isso aqui é um governo que vai dar suporte ao anticristo. Será a confederação da besta, ou seja, o sistema político e religioso do anticristo, que dominará o mundo? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Claro que não, meus queridos. João, ao se referir à grande prostituta, ou meretriz, como queiram, ele estava se referindo a Jerusalém. É isso mesmo. E nós vamos apresentar agora algumas evidências na Bíblia que comprovam isso. Não vamos usar nenhum paralelo, vamos usar somente a Bíblia. Olha só, queridos, quando Jesus estava na terra, durante seu ministério terreno, ele denunciou por várias vezes os judeus da sua época, sim ou não? E Jesus era bem carinhoso com os sacerdotes, escribas e fariseus. E os chamavam de quê? Geração perversa, como ele disse aqui em Mateus capítulo 12, versículo 45. Tá aí. Tá aí Jesus chamando a geração perversa, né? Ele também chamou essa geração de incrédula e perversa. Mateus capítulo 17, versículo 17. Vai acompanhando o carinho de Jesus com
Aquele povo lá. Tá lá. Mas ele respondeu uma geração perversa e adúltera. Olha aí. E por aí vai, abençoados. Mateus capítulo 12, versículo 39, né? Depois, vocês estão notando aí que Jesus está tratando com o povo, né? Com o povo dele. Estava falando com os religiosos da época. Imagina aí, abençoado, querido, o carinho que Jesus ia dar aos religiosos e políticos de hoje. Não é verdade? Bom, agora voltando ao texto, notem que geração adúltera tem tudo a ver com o quê? Com a grande meretriz. Não é verdade? A geração adúltera tem a ver com a grande meretriz. E por que Jesus falou essas coisas para aquela geração? Porque a Jerusalém do século I matou os profetas que Deus enviou e também rejeitou a quem? Jesus, o Messias prometido. Era isso que estava acontecendo. E como aparece a grande meretriz em Apocalipse? Ela aparece embriagada com o sangue do povo de Deus e das testemunhas de Jesus. Agora notem o que Jesus disse sobre Jerusalém. Está aqui em Lucas capítulo 11, versículos 50 e 51. Vamos ler. E diz: para que desta geração se peça contas do sangue dos profetas, olha aí, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Então Jesus não estava brincando. A grande meretriz é a Jerusalém do século I. E isso se encaixa perfeitamente na descrição de Jesus. E Jesus também disse que a Jerusalém da sua época era assassina, abençoados. Olha aí, observe aí comigo Jesus falando de Jerusalém. Está aqui. Mateus capítulo 23, versículo 37 e 38 diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Está aí, abençoado. Ele estava falando, a Jerusalém na época de Cristo foi assassina. Ela se embriagou com o sangue dos santos. Por isso é a grande meretriz de Apocalipse, que está embriagada com sangue. Só pode ser a Jerusalém do século I, que rejeitou o Messias e que assassinou os profetas que Deus enviara. Agora vamos ver mais uma evidência de que a grande meretriz é a Jerusalém histórica. Observe o que João disse a respeito da roupa das vestimentas da grande meretriz. Está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, que diz: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouros, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícies da sua prostituição. No capítulo seguinte, João diz, Apocalipse capítulo 18, versículo 4, vai acompanhando aí, dizendo: ai da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ao olhar esses detalhes abençoados da roupa da grande meretriz, nós nos lembramos do quê? Nós nos lembramos da roupa do sumo sacerdote do Antigo Testamento. Olha só a semelhança, está lá. Primeiro em Êxodo, capítulo 28, versículo 4 e versículo 5, que diz: as vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, olha aí, ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Agora vamos ver aí nesse mesmo capítulo, versículo 7 e versículo 8, que diz: terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá, e o cinto de obra esmerada,
que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra, de ouro, olha aí, ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Mas a semelhança não termina na roupa do sumo sacerdote, irmãos. A roupa da grande meretriz também combina com a decoração do tabernáculo. Veja bem, agora vamos ver Êxodo, capítulo 26, versículo 1, que diz: faça o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. Veja que incrível! E aqui não estamos inventando coincidência nenhuma. Estamos lendo a Bíblia e é a Bíblia pela Bíblia. Nós não precisamos descontextualizar a palavra para entendê-la. Não precisamos trazer um assunto que era para aqueles dias, um assunto temporal, para os dias futuros, para os dias de hoje, para os dias, sabe lá quando isso vai acontecer, atemporal, porque aí teríamos que sair por aí inventando modas, igual eles inventam. Estou falando do sistema religioso, do cristianismo tradicional. Além do mais, irmãos, perceba que a grande meretriz do Apocalipse tem um nome escrito na testa, e o nome é Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Está lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que diz: na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Esse detalhe, por incrível que pareça, também tem relação com o sumo sacerdócio no Antigo Testamento. O sumo sacerdote tinha também um nome na testa. Olha só, abençoado. Mas é um nome diferente. Vamos ver. Está lá em Êxodo, capítulo 28, do versículo 36 ao versículo 38. E vamos ler. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinete e as seguintes palavras: santidade ao Senhor. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Meus queridos irmãos, diante de tudo isso que foi falado, surge uma pergunta: o que as roupas da grande meretriz têm a ver com a roupa do sumo sacerdote, com a decoração do tabernáculo e com as palavras gravadas na testa? Meus queridos, João faz isso propositadamente. João usa aí os paralelos do Antigo Testamento. É por isso que João falava para o povo. Tinha que falar na linguagem do povo, para estabelecer um contraste. Ou seja, João está mostrando no que a Jerusalém se tornou. Note, em Jerusalém se encontrava o templo de Deus. Em Jerusalém funcionava o sacerdócio. Mas tudo isso acabou. E acabou porque a Jerusalém virou uma grande prostituta e se voltou contra o Senhor. E por fim, se a grande meretriz é a Jerusalém do século I, como nós estamos mostrando, por que João a chama de Babilônia? Não foi isso que João disse? Deixa eu voltar aqui, abençoados. Tá incrível, né? Como as coisas elas vão se encaixando, né? Então você nota, meu irmão, aqui João faz algo interessante. Ele aplica o nome pagão a Jerusalém, porque Jerusalém está recebendo o juízo divino como merecimento de seus pecados. E atenção no que eu vou falar. Aplicar nomes pagãos a Jerusalém não é uma novidade de João e não é uma novidade em Jerusalém, em Apocalipse. Isso já tinha acontecido lá em Isaías, mais precisamente em Isaías capítulo 1, versículo 10. Vai lá, anota, vai lá e veja, porque eu não botei isso aí não. O profeta Isaías chamou Jerusalém de Sodoma. Mas note, meus irmãos, antes de João chamar Jerusalém de Babilônia, ele já tinha chamado Jerusalém de Sodoma e Egito, no capítulo 11 de Apocalipse. Veja comigo aí, abençoados. Apocalipse capítulo 11, versículo 8, desculpa. E diz:
Os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E nós sabemos que Jesus não foi crucificado nem em Sodoma, nem no Egito, mas sim aonde? Em Jerusalém. Então João está aplicando nomes pagãos à Cidade Santa. Assim, irmãos, quando João chama Jerusalém de Babilônia, ele está conectando o caráter maligno da Babilônia com a cidade de Jerusalém. A Babilônia destruiu o templo no Antigo Testamento e levou o povo de Israel para o cativeiro. E, semelhantemente, Jerusalém destruiu seu próprio templo por ter rejeitado a Jesus, o Messias prometido. Portanto, nós agora estamos concluindo essa mensagem. Eu vou apresentar para vocês aí o seguinte resumo para que você entenda o que nós estamos falando. A mulher montada sobre a besta é a grande meretriz, ou seja, a Jerusalém do século I. Ela é chamada de Babilônia por causa de seus pecados. E ela está embriagada com o sangue dos santos porque matou os profetas enviados por Deus. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma breve mensagem e mais uma vez eu digo, uma mensagem sólida, uma mensagem fluida, como tem que ser a palavra do Pai quando respeitamos ela dentro do seu tempo. Eu espero ter sido claro com vocês nessa mensagem. Está entregue a vocês aí. Se você não entendeu, meu irmão, reveja de novo, porque foi muito rápido, tem muitos versículos, eu sei que tem muitos versículos, mas depois vocês anotem e façam seus próprios estudos. Eu tenho certeza que você também entenderá. Ok, queridos? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.